Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium P, Destravando a Mente. Revisão hoje de eletrodinâmica. Manja, leis de Ohm, circuitos em série, paralelo, medidores elétricos, aquelas paradas de voltímetro, amperímetro, esse rolê aí, beleza? Vamos começar com uma questão de abertura bem simples, tranquila, para a gente aplicar aí a primeira lei de Ohm. Me acompanha aqui no rolê, velho. Tem minha caneta aqui. Vamos lá. Calcule, já começou com o verbo de comando, velho. Calcule a corrente elétrica no trecho do circuito representado abaixo. O cara tinha lá um pedaço do circuito e quer que você calcule exatamente o I, que é a corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica. Vai lembrar que isso aqui é medido em ampere, ok? Vamos ver, ó. No ponto A, eu tenho uma tensão, uma voltagem, um potencial elétrico de 50 kV. E no ponto B, eu tenho a mesma de 40 kV, ok? E entre esses dois pontos, há uma resistência elétrica de 10 kΩ. Então, o potencial elétrico do ponto A aqui é de 50 kV, e o potencial elétrico do ponto B é de 40 kV. E entre eles tem uma resistência elétrica, beleza? O que eu tenho aí, então, é uma corrente elétrica atravessando o meu resistor aí. Lei de Ohm, velho. O que é a lei de Ohm? U igual a R vezes I. A lei do U feliz. Vale lembrar que esse cara é medido em volts, esse cara aqui é medido em ohms, esse cara aqui é medido em ampere. E o cara quer saber exatamente o I. Nosso I, então, seria U dividido por R. O que é U? U é diferença de potencial. A DDP. Diferença de potencial, hein, rapaz? DDP. Diferença de potencial. A diferença de potencial entre os pontos A e B vai dar aí 50 kg. Cuidado com esse K aqui, hein, meu velho. Ó, K vale 10 ao cubo, beleza? Você tem que colocar o prefixo aí. 10 ao cubo, ok? Então, 50 vezes 10 ao cubo menos 40 vezes 10 ao cubo. 50 menos 40 dá 10. E aí você tem o prefixo que é 10 ao cubo. Dividido pela resistência elétrica, que vale 10 kΩ. Esse K vale 10 ao cubo. Então, 10 vezes 10 a terceira. Mano, 10 vezes 10 a terceira dividido por 10 vezes 10 a terceira dá 1, certo? 1 ampere. 1 ampere aí é a corrente elétrica nesse rolê. Questãozinha detonada, abrindo a ideia para você, então. Aplicando a primeira lei de Ohm. Tranquilo, né? Vamos na sequência. No circuito representado abaixo, determine a corrente elétrica que atravessa, corrente elétrica, cara, o I, que atravessa a fonte de tensão de 120 volts. Então, essa fonte de tensão aqui tem 120 volts. As resistências são todas iguais e vale 1 kΩ. E o cara quer saber quanto é que vale esse I que está chegando aqui, ó, ok? Ele saiu aqui do da nossa fonte de tensão aí e vai percorrer o circuito. Polo positivo maior, negativo menor. Vai fazer o rolê aí. Ele quer saber quanto que vale isso aí. Vamos lá. A gente tem 3 resistores em série, que é uma associação de 3 resistores em série. Lembra disso, cara? Resistência em série? Na associação de resistência em série, o que está ali embaixo, que é o total, ele vai se distribuindo ao longo do circuito. De forma tal que a soma deles todos, aí, se tiver N resistores, vai dar um total. Divide a DDP entre eles. Mas a corrente elétrica é a mesma em todo mundo. Todo mundo recebe o mesmo I, ok? E a resistência equivalente você calcula somando todas as resistências. Aí tá suave, né? Vamos lá. Eu tenho o total, eu quero saber o I, mas eu preciso do R equivalente. Beleza? O total é 120. O R equivalente é a soma dos três aí. R1 mais R2 mais R3. Cuidado com esse K aqui, que é o prefixo, que vale 10 ao cubo. Então, tenho um aqui e tenho 3 caras. Então, seria 3 vezes 10 ao cubo. Certo? Resistência equivalente, soma todo mundo aí. 3 vezes 10 ao cubo vezes I. Suave? O nosso I vai ficar igual a 120 dividido por 3 vezes 10 elevado ao cubo.
120 dividido por 3 dá 4, 40. E o 10 da terceira que está ali sobe, fica 10 a menos 3. É comum, cara, a gente trocar esse 10 a menos 3 aí pelo prefixo mili, ok? Ele é minho pequeno lá, mili. Então, a gente vai ter um I aí igual a 40 miliampere, beleza? 40 miliampere. Tranquilão? Associação em série, todo mundo recebe o mesmo I. A DDP total ela vai se distribuindo ao longo do circuito. Não vai dividir em partes iguais se forem resistências diferentes, ok? Na resistência maior vai cair o maior U. Mas nesse caso aí todo mundo é igual, então todo mundo recebeu aí o mesmo U, que não é 120, ok? É 120 dividido por 3, caso tenha que saber isso. Então, por exemplo, o U que cai no 1 aqui, ó, vai ser 1/3 disso, já que todas as resistências têm o mesmo valor. Então eu teria aqui 40 volts, aqui eu teria 40 volts e aqui eu teria 40 volts, beleza? Então, daria o total aí dos 120 volts. Dividiu em partes iguais, repetindo aí porque as resistências são iguais. Se fosse diferente, na resistência maior, cairia maior tensão aí. Tudo bem? Vamos lá. Bora lá, pessoal. Fiz uma pausa aqui, retornando para o rolê. Então, vamos ver o que a gente tem na sequência aí na questão número 3. No trecho do circuito visto na figura, a resistência na resistência de 3 ohms, né? Essa resistência aqui, ela é percorrida por uma corrente de 2 amperes. Passa aqui uma corrente de 2 amperes. Nessas condições, determine a voltagem da fonte ligada entre os pontos A e B. Ele quer saber a DDP entre A e B, a tensão entre os pontos A e B. Ok, então a gente tem uma associação mista, cara. O que eu tenho aqui de associação mista? Eu tenho um resistor de 3 em paralelo com o resistor de 6, ok? E esse conjunto aqui está em série com o resistor de 8. Isso significa que se, por exemplo, eu tivesse uma bateria ligada aqui, e é o que eu tenho, é o que ele quer saber, né? Se eu tivesse uma bateria aqui, nessa região, essa bateria estaria distribuindo a tensão entre esses dois pontos aqui, né, que eu vou chamar aqui de A e C. Então, teria aqui uma parte da tensão sendo dedicada a essa região, entre A e C, e uma parcela disso entre os pontos B e C, de forma tal, então, que a DDP entre os pontos extremos aí, A e B, é a soma entre a DDP dos pontos A e C e a DDP dos pontos C e B. Se eu somar as duas, eu tenho a DDP total da bateria que eu estou procurando lá. Então vamos ver agora aí o que está desenrolando. Ó. Então, a corrente saiu da nossa bateria aqui e tal, chegou aqui no ponto A que ela fez. Se dividiu, foi um pouquinho para cima aí, que ele está chamando de 2 amperes, que foi para o resistor 3, e uma parcela desceu aqui para o resistor de 6, certo? E quando chegou no ponto C, se encontrou e virou a corrente total, chegou aqui no ponto A, ok? Essa corrente que chegou aqui vai ter que sair e voltar para o ponto B e continuar percorrendo o circuito aí, ok? Então, se eu achar a DDP entre A e C, e a corrente que passa no de 8 aqui, eu consigo calcular a soma. Vamos começar por aí, ó, beleza? Então, pensando no resistor de 3 ali, ó, que está entre os pontos A e C, beleza? Entre os pontos A e C, eu tenho aqui uma resistência de 3 percorrida por uma corrente de 2. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, R vezes I, 3 vezes 2, dá 6 volts, beleza? Isso significa que o que está embaixo aqui também vai receber 6 volts. Por quê? Porque ele está em paralelo com o de 3. Numa associação em paralelo, todo mundo recebe o mesmo U, mas as correntes são independentes. E até dá para encontrar uma proporção aí entre as correntes. Né? Na resistência menor, vai a maior parcela da corrente. Na resistência maior, vai menos. Se você olhar aqui, ó, a resistência maior é o dobro da resistência menor. Eu 3 ohms lá em cima e 6 ohms aqui embaixo. Então aqui embaixo, cara, vai cair metade da corrente. Dá para demonstrar isso daí, ó. Se lá em cima foi 2 amperes, aqui vem 1 amperes. Vamos ver se é verdade, ó. A DDP entre os pontos A e C é de 6 volts, certo? A resistência de baixo aqui vale 6, vezes o I, ok? Então, esse I que vai passar pelo de 6 é igual a 1 ampere, ok? É metade do que foi para cima, porque está em paralelo, recebe o mesmo U ali. Diminuiu na proporção, dobrou a resistência, a corrente caiu pela metade.
A hora que chegar no ponto C, então, vai somar tudo. O que vem daqui, encontra esse cara que está aqui, e aí vira uma corrente só, que é 2 mais 1. Daria 3 amperes. Beleza? Então eu sei que agora aqui passa 3 amperes. Consigo calcular o U entre C e B. Então meu U entre C e B é R vezes I. Olha aí, ó. Só lei de Ohm, cara. U igual a RI, U igual a RI, U igual a RI o tempo inteiro. Então, R vale 8 e o I vale 3. 8 vezes 3, 24 volts. Beleza? Então agora é só somar. O total aí seria então, né, o entre os pontos A e B, o entre A e C, mais o entre C e B. Eu tenho aí então 6 volts mais 24 volts. Então o nosso U, a voltagem da bateria, né, da nossa bateria aí, entre os pontos A e B, é de 30 volts. Beleza? 6 mais 24 aí. 30 volts. Pegou? Bora na sequência. Um chuveiro elétrico ligado na tensão de 220 volts. É o U, cara. Tensão, voltagem. 220 volts. Ele dissipa uma potência de 4.840 watts. 4.840 watts. Nessas condições, determine a corrente elétrica que passa pelo chuveiro. Suave, aplicação de ideia de potência, né? Então, a potência do nosso chuveiro, que pode ser obtida por meio da energia pelo intervalo de tempo, também pode ser I vezes U, ok? Pode ser U quadrado dividido por R, e também pode ser R vezes I ao quadrado. Lembrando que isso daqui é medido em joule, e isso daqui é medido em segundo. Aí a nossa potência vai sair em watt. I medido em ampere, U medido em volts, R medido em ohm. Ok? E aí, quer saber? O I. Eu vou pegar a potência e o U vezes I. A nossa potência é 4.840. Isso vai ser igual ao meu U, que é 220, vezes o meu I. Beleza? Suave, né? Então, 4.840 dividido por 220. Se a gente dividir aí 484 por 22, dá exatamente 22. Então, 22 amperes. Essa é a corrente elétrica que está atravessando o meu chuveiro. 22 amperes. Fechou? Então, eu teria lá um disjuntor na rede elétrica, teria que suportar uma amperagem, uma corrente elétrica de 22 amperes, para o meu chuveiro não ficar desarmando. Beleza? Bora. 5. Um resistor de resistência elétrica 100 ohms dissipa tem uma dissipação nominal de 1 watt. A potência nominal dissipada é 1 watt. Determine a máxima DDP a qual ele pode ser submetido. Isso é calculado a partir da potência nominal. Então, letra A, a gente viu ali atrás que tem várias maneiras, entre elas é fazer aí que a potência é o quadrado dividido por R. O nosso objetivo é calcular o U, a DDP. A potência é 1 igual ao U quadrado dividido pela resistência elétrica, que é 10. Eu teria aí o quadrado igual a 100. Tira a raiz quadrada aí de 100. Raiz quadrada de 100, às vezes dá 10. Eu tenho 10 volts. Esse resistor suporta aí uma tensão, uma DDP de 10 volts. E ele quer saber na letra B qual é a corrente elétrica que pode percorrê-lo. Nesse contexto, já que eu tenho a resistência e a DDP, eu posso fazer um U igual a R vezes I. Mas eu também posso calcular uma potência igual a I vezes U. Tem tudo aí, tanto faz. Qualquer caminho que você tomar aqui vai dar a mesma coisa. Verifica aí. Eu vou fazer o primeiro. Ó. I igual a U, o nosso U é 10, beleza? Dividido pela resistência, que vale 100. 10 dividido por 100 dá 0,1 ampere. Está duvidando aí que vai dar a mesma coisa? Vamos ver. Ó. Então, vou calcular agora pela potência. Meu I vai ser igual a potência, que é 1 dividido pela DDP, que vale 10. 1 dividido por 10 também dá 0,1 ampere. Então, faz o caminho que você tome aí, ok? Fechou? Questão detonada, segue em frente, vamos dar um gás aí. Eu tenho na sequência aí, ó, questãozinha conceitual, hein? Os passarinhos, você já viu isso, né? Todo dia você se pergunta, acho, por que o passarinho não toma choque quando ele senta lá no fio, cara? E, cara,
Depende de como ele sentar. Então, se ele pegar um fio assim ó, e colocar o pezinho dele nos dois fios, aí ele vai tomar choque, né? Mas se ele sentar só num fiozinho aqui, ó, sem encostar no outro, ele não toma choque. É o que a gente observa, né? Vamos ver por quê? Os passarinhos, mesmo pousando sobre fios condutores desencapados de alta tensão, uma DDP muito grande, não estão sujeitos a choques elétricos que possam causar-lhes algum dano. Qual das alternativas indica uma explicação correta para o fato? Vamos ver? Letra A. A diferença de potencial DDP, é o U, elétrico entre dois pontos de apoio do pássaro no fio, pontos A e B, é quase nula. Pô, verdadeiro, ó. U igual a R vezes I, como a DDP é muito pequena, vai ter uma corrente muito pequena. A resistência do pássaro é alta, tá? Muito alta. Mas não é por conta dessa resistência alta aí que ele não vai tomar choque não, cara. Né? A DDP entre esses dois pontos aqui, devido à proximidade, é muito baixa. É uma tensão ali muito baixa, isso vai causar uma corrente ridícula. E não vai ser suficiente para matar o passarinho, por isso que ele não morre ali. Então ele não toma choque, que a DDP entre dois pontos aqui é muito pequena, ok? Mas vamos seguir aí, vamos ver o que está rolando no restante. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos de apoio do pássaro é muito elevada. Então, aqui já melou, né? Errado. Muito elevada não. Entre os dois pontos ali é muito baixa. A resistência elétrica do corpo do pássaro é praticamente nula. Não, cara, a gente tem uma resistência alta, o animal também tem ali, uma resistência grande. O corpo do passarinho é um bom condutor de corrente elétrica. Seria um bom condutor de corrente elétrica se a resistência fosse baixa, mas a resistência do corpo do bicho é bastante alta, né? Então, meio que por eliminação, a gente já descartaria essas duas aqui. Letra E, a corrente elétrica que circula nos fios de alta tensão é muito baixa. É baixa, mas não é muito baixa. Ela é autossuficiente para te matar, velho. Se você pegar aí, né, a gente escuta uns casos aí de falta de atenção no pessoal que mexe na rede elétrica, se encostar nos dois fios aqui, ó, você vai tostar, velho. Vai virar um. Vai derreter, cara. Vai calefar e sumir, cara. Né, se encostar nos dois. Então tem uma corrente muito alta circulando aí. Extremamente perigoso. Portanto, ficaremos aí com a letra A. A DDP entre os dois pontos aí do pé do bicho é muito baixa. Agora, se encostar nos dois, mano, choque elétrico. Já era. 7. A maior parte dos chuveiros elétricos possui 3 posições de chave. Isso era bem antigo, né? Hoje a gente tem aqui aquele potenciômetro, você fica regulando aí em vários níveis a temperatura da água, né? Que controla, mas ele está fazendo referência a mais antigos, né? Controla a temperatura. Frio, verão, que é o morno, e o inverno, que é o quente. Tudo bem, 3 temperaturas diferentes para as 3 posições a serem escolhidas aí. Essa chave controla a resistência variável do chuveiro, atribuindo a essa resistência um comprimento mínimo ou máximo conforme a posição da chave. Vamos lembrar aqui, ó, da segunda lei de Ohm, Rho vezes L sobre A. Então, segundo a lei de Ohm, a resistência elétrica é a rola aí, Rho vezes L sobre A. O que é o Rho? É a resistividade do material, depende do material. L é o comprimento do fio e A é a espessura do fio, a área de seção transversal. Perceba o seguinte, quando a área aumenta, a resistência diminui, ok? Quando o comprimento aumenta, a resistência diminui. Quando a gente está pensando em esquentar a água, a gente quer uma potência alta, certo? Se a gente quer uma potência alta, a gente pode medir a potência com a ideia do I vezes U, do quadrado dividido pelo R, e ainda do R vezes I ao quadrado. Considerando que o chuveiro vai ser ligado na mesma DDP, na mesma tensão, acho que é interessante a gente analisar esse trechinho aqui, ó. Beleza? Se eu perceber aqui que o chuveiro está ligado então na mesma DDP, na mesma U, no mesmo U, o que vai influenciar no aquecimento é a resistência. Se a resistência diminuir, a potência dissipada vai aumentar. Por quê? Porque passa mais corrente, ó. I igual a U dividido por R. Primeira lei de Ohm. Então, se a resistência diminui, passa mais corrente. Se passa mais corrente, esquenta mais. Percebe então que se a área do fio aumenta, a resistência diminui, passa mais corrente, eu dissipo mais potência. Agora, não vamos mexer ali na espessura do fio. Né? A molinha que tem lá, aquela resistência que você tem lá no chuveiro lá, ela tem uma espessura constante. Então, o que a gente faz
é pegar pedaços diferentes, comprimentos diferentes. Então, na verdade, a gente mexe nesse L aqui. E aí, olha só, se o L aumenta, a resistência aumenta. Então, um fio grande tem uma resistência grande. Se tem uma resistência grande, tem uma corrente baixa. Se tem uma corrente baixa, tem uma potência baixa, ok? Entenderam o rolê? Agora dá para fazer a brincadeira aqui. Então, por exemplo, eu quero ligar no verão. Se eu quero ligar no verão, eu quero água fria. Eu ligo aqui, eu pego todo esse comprimento aqui, aí eu tenho uma resistência grande, uma resistência grande, né? O L cresce, a resistência cresce. A resistência cresce, o I diminui, esquenta menos, a potência é menor. Então aqui seria a posição para o verão, beleza? Verão, resistência grande, comprimento aqui grande. Se eu quero agora pegar uma água um pouco mais quente, cara, o que eu faço? Eu coloco aqui, beleza? Se eu colocar na posição B, eu tenho uma resistência menor. Se eu tenho uma resistência menor, eu tenho uma resistência menor aqui, ó, comprimento menor, eu tenho uma corrente maior, aí com a corrente maior eu consigo ter uma potência maior. Então, o ideal seria colocar a chave aqui se eu quero uma água mais quente. E se eu colocar aqui, eu coloco em curto-circuito. O meu chuveiro vai ficar curto-circuitado, beleza? Curto-circuito, corrente máxima, você corre o risco até de queimar a coisa toda aí. Né? Seria super mega quente aí. 3 posições distintas. Vamos ver agora. É correto afirmar que, quando a chave está no ponto A, o chuveiro está em curto-circuito. Sim, não tem nenhuma resistência no caminho aí. Curto-circuitado. Na posição B, temos a posição de verão. Não, na posição B aqui, teríamos aí uma ideia de inverno. A água estaria quente, beleza? E não no verão. Então, já era. Na posição B, temos a posição de inverno do chuveiro. Ok, é válido. Pegaria só essa resistência aqui, resistência menor, corrente maior, teremos a posição de inverno, ok? Na questão número 8, na posição C, temos o verão, perfeito. Posição C, resistência maior, corrente menor, posição de verão. 16, na posição C, temos a posição de inverno do verão. Aí contradiz o que está em cima. Então, não rola. Aí temos 8, com 4, 12, com 1, 13. Dê a soma das respostas corretas. Então, resposta correta. E, opa, o que eu fiz aqui? Resposta correta, 13. Ok? Soma tudo aí. Segue o rolê. Questão número 8. O circuito doméstico simples, representado aí na figura, é ligado em uma DDP de 110 volts. Então, temos aqui a fonte de tensão, 110 volts. Ele é protegido por um fusível, conforme está no esquema abaixo. A resistência elétrica equivalente desse circuito, quando a lâmpada e o ferro estão ligados, é de 20 ohms. Essa é a resistência equivalente. Então, você ligou o ferro aqui, ó, okay? Ele tem uma resistência, e a lâmpada aqui tem uma outra resistência. Eles estão ligados em paralelo, ok? Paralelo. Se está ligado em paralelo, recebe o mesmo U, a mesma tensão. E a resistência equivalente entre esses dois caras aqui está dando 20 ohms. Muito bem. Nessas condições, determine a corrente elétrica que passa pelo fusível e a potência dissipada pelo circuito. Tranquilo, né? Então, para achar a corrente que passa aqui pelo fusível, eu tenho que achar a corrente total que está saindo aqui da minha rede. Como eu tenho a resistência equivalente e tenho U, eu faço um U igual a R vezes I. Então, meu I vai ficar igual a 110 volts, dividido pela resistência equivalente, que é de 20 ohms. 11 dividido por 2, 5,5 amperes. Essa é a corrente elétrica que está passando aí pelo fusível. E a potência dissipada nesse circuito. Aí eu posso calcular de várias maneiras. Posso fazer U quadrado sobre R, posso fazer I vezes U, posso fazer R vezes I quadrado, tem tudo aí, né? Vamos fazer aí o mais fácil. I vezes U. Quanto que é o I? Ali, ó, 5,5. 5,5 vezes U, que é 110 volts. Ou seja, isso é igual a 55 vezes 11. Ok? Então, 55 vezes 10 daria 550.
550, ok? 550, né? Seria 55 vezes 10, mais 1 vezes 55. Então, 550 mais 55 dá 605. Então, eu tenho aqui uma potência total dissipada de 605 watts. Beleza? Tranquilíssimo? Sem estresse, né? Segue o rolê aí. 2 resistores, um de resistência R igual a 2 ohms e outro de resistência 5 ohms, está aí no desenho, estão ligados conforme mostra o esquema. Considere o voltímetro ideal. O voltímetro é o cara que mede voltagem e ele está ligado entre esses dois pontos aqui. O voltímetro ideal tem resistência infinita, né? Entre os pontos A e B, mantém-se uma diferença de potencial de 14 volts. Então, tem 14 volts entre esses dois pontos aqui. Calcule a indicação do voltímetro. Tudo bem. O que esse voltímetro vai indicar? Ele vai fazer a conta dele assim, ó, U igual a R vezes I. Só que para isso eu preciso saber onde ele está ligado. Ah, ele está ligado aqui, então eu preciso saber qual é a corrente que vai passar aqui na resistência de 5. E se eu souber, ó, eu tenho 5 ohms vezes a corrente. Se eu tiver a corrente, eu calculo o U do meu voltímetro. Vamos lá ver então qual que é o I que vai passar exatamente aqui, ó. Nossa bateria está de 14 volts, sai uma corrente daqui, ela vem, passa pelo 2. Ela não vai passar por esse trecho aqui, que é a resistência é infinita, e aí ele desce aqui. Então, esse cara vem e passa por aqui, ó. Beleza? Ou seja, a resistência de 5 ohms está em série com a de 2. E aí, o que eu faço para achar a resistência equivalente? Eu somo. Então, a resistência equivalente aí é simplesmente 2 mais 5. 2 mais 5 dá 7 ohms. E aí eu tenho uma DDP de 14 volts, eu acho o I total. Com esse I total é game over, né? Então o meu I total é U sobre R. O tempo inteiro você está fazendo sobre R, é isso aí, cara. 14, que é a DDP aqui, dividido pela resistência, que é 7. Então isso vai dar 2 amperes, beleza? Então passa 2 amperes nesse cara aqui e desce 2 amperes aqui. Portanto, esse cara aqui recebe 2 amperes. Aí eu faço 5 vezes 2, ou seja, o meu voltímetro aqui está indicando 10 volts, beleza? Cai 10 volts entre esses dois pontos. Perceba, eu tenho um total de 14, ó. Então, quanto cairia aqui nesse cara? Aqui? Tem que dar 14 o restante. Então, esse cara aqui está recebendo 2 vezes 2, 4 volts. O 4 dali com 10 daqui vai dar os 14. Sacou? Questão detonada, bora aí. O gráfico representa a tensão elétrica, ou seja, a DDP, diferença de potencial, em função da intensidade de corrente, ou seja, do I em um resistor. U em função de I. Determine a resistência elétrica desse resistor. Que é um resistor ômico, você tem uma reta aí, né? Então é um resistor ômico. A inclinação da reta aqui é constante. Essa inclinação dá pra gente, a tangente aí dá pra gente a resistência. Primeira lei de Ohm aí, né? U sobre I, 20 dividido por 10. Então, a nossa resistência aí é de 2 ohms, beleza? Questão detonada, missão executada, rapaz. Agora é só se preparar para as férias. Bons estudos aí e que a força esteja com vocês. Até a próxima.